A paz de Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4 da nossa revista de jovens do primeiro trimestre de 2018. O tema desta lição é a tentação de Jesus. O texto do dia está em Mateus 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A síntese desta lição. A narrativa da tentação de Jesus enaltece a importância do conhecimento e do uso da palavra de Deus contra os ataques do inimigo. 3 são os objetivos. Primeiro, mostrar a tentação dos hebreus no deserto. Explicar a tentação do uso do templo para exploração. E conscientizar a respeito dos perigos do uso indevido do poder, ok? Então, eu fiz aqui uma relação para que nós possamos entender melhor sobre o aspecto profético, figurativo, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma linha do tempo em azul. Nessa linha eu botei aqui um marco, nascimento de Jesus Cristo. Aí se passa aproximadamente 30 anos. Vem o seu batismo, né, o seu período de ministério aqui na terra, o ministério terreno de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio, até a sua morte com 33 anos, ok? Por que eu fiz essa linha do tempo? Nascimento, batismo e morte. Porque depois do batismo, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado por 40 dias. Mas ele foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado, ok? Só que aí muitos acreditam que a tentação que Jesus sofreu foi só nesse período de 40 dias. Né? Um período bem, vamos pôr aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. 40 dias, né? Mas não. O apóstolo Paulo nos ensina que Jesus, em tudo ele foi tentado, em tudo aquilo que nós somos tentados, ele também foi tentado. Ou seja, ele foi tentado durante toda a sua vida, não só um período de 40 dias. Jesus foi tentado por toda a sua vida e ele venceu a tentação, ele não sucumbiu, em nada ele pecou ou transgrediu os mandamentos, a palavra de Deus. Então Jesus foi tentado durante toda a sua vida, porém houve um período de 40 dias onde se intensificou essa tentação, ok? Essa é a primeira parte para a gente ficar claro. Uma segunda parte, que é este outro quadro, que eu gostaria de enfatizar, uma equação teológica. O que é uma equação teológica? São textos que se relacionam. Por exemplo, ó, Mateus 4, do versículo 1 ao 11, do capítulo 4, versículo 1 ao 11, ele se assemelha a Deuteronômio, capítulo 6 ao 8. Então, uma equação teológica. Este texto é igual a esse, ok? Por exemplo, ó, Mateus 4, 2 é igual a Deuteronômio 9, 9. Eu vou ler alguns aqui só para a gente entender. Ó. Por exemplo, de Mateus 4, 1 a 11, ele faz aquela citação que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já em Deuteronômio 6 até o 8, né? Vou usar aqui o 8, 2 a 32, diz: Deus conduz o povo ao deserto e o submete à prova. Então existe uma relação. Né? O que está acontecendo aqui neste período de 40 dias da vida de Jesus Cristo representa um período de 40 anos que o povo passou no deserto. Ou seja, o povo deveria ali ser aprovado no deserto, porém eles foram reprovados e morreram. Todos os homens, 656 mil aproximadamente, que saíram do Egito por terem desobedecido a Deus, morreram no deserto. Jesus, com 40 dias, provou que é possível vencer a todas as tentações que eles passaram, que eles foram tentados por 40 anos no deserto, ok? Então, por exemplo, ó, Mateus 4:2, em relação a Deuteronômio 9:9. O 4:2 diz assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí Deuteronômio 9:9.
Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi, mostrando que o mesmo jejum que Moisés fez para receber a revelação de Deus, Jesus também fez um jejum de 40 dias para poder vencer a tentação, para vencer o mal. Você vê que os propósitos são um pouquinho diferentes, mas a forma, o meio é o mesmo. O jejum nos traz a revelação da palavra de Deus, e o jejum nos capacita para vencer a tentação, para quebrar as investidas do diabo, para curar os enfermos. Lá em Isaías 58 nos detalha o que o jejum faz pelas nossas vidas. Então, por exemplo, agora nós temos aqui, vou pegar aqui Mateus 4:7, que é igual a Deuteronômio 6:16. 4:7 diz assim: E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí lá em Deuteronômio 6:16, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Então nós vemos que existe uma relação, por exemplo, Mateus 4:10 com Deuteronômio 6:13. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí em Deuteronômio 6:3 está escrito assim, Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então nessa equação teológica nós podemos ver aqui o relacionamento entre o que o povo hebreu passou no deserto e o que Jesus passou no deserto. Porém, um foi 40 anos e Jesus foi 40 dias, né? E a intensidade foi muito grande aqui, da tentação, da investida do diabo. Porém, o povo aqui sucumbiu. Porém, Jesus teve a vitória. Então, nós vemos que Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele não estava ali sem preparação. Jesus conhecia a palavra de Deus e Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação. O povo lá, os hebreus no deserto, eles não deram ouvido à palavra de Deus. Jesus não só deu ouvido, como guardou no coração e usou no momento de tentação. Então nós vemos que Jesus vence a tentação fazendo uso da palavra de Deus. Ele jejuou por 40 dias, foi tentado, o inimigo veio, fez as propostas. Não foi o jejum que deu a vitória. O jejum fez ele submeter a carne dele a não sucumbir às vontades humanas. Mas a palavra de Deus que ele proferiu, que estava no seu coração, isso lhe trouxe a vitória perante o inimigo, ok? Então, esse é um quadro de comparação. Depois você estuda ele aí em casa, né? Um texto que se relaciona com o outro. Por exemplo, Mateus 4:6 com o Salmo 91, 11 e 12. Mateus 4:6 diz: E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Já no Salmo 91, 11 e 12, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então nós vemos aqui, né, os textos que se igualam, tá? Uma equação teológica. Isso para ficar bem claro, essa comparação do povo que passou 40 anos no deserto com Jesus que ficou 40 dias no deserto, ok? Mostrando que ele se fez homem, né? Ele habitou aqui no nosso meio como homem e ele venceu as tentações como homens. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não somos tentados mais do que nós podemos suportar. O Senhor nos ajuda nos momentos de tentações para que nós não tropeçamos. E Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz, né? Peça ao Pai, livra-nos da tentação, ok? As tentações virão, mas nós temos que pedir o livramento. O que é pedir livra-nos da tentação? É que nós não vamos confiar nas nossas forças, mas nós vamos confiar que Deus vai dar o livramento. Jesus, ele podia ter usado da sua natureza divina para fazer os milagres,
quando ele foi tentado, lembra do primeiro, ó, transforma essa pedra em pão. Ele podia ter usado da sua natureza divina, porém Jesus, ele abre mão da sua natureza divina, ele se esvazia, ele se humilha, ele se põe na condição de ser humano, porque Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Ele abre mão da natureza divina para vencer a tentação como um homem, como um ser humano, como eu e você, mostrando que eu e você, nós também podemos vencer a tentação, porque ele venceu. Nós podemos vencer a tentação não dependendo das nossas forças, mas confiando que Deus nos dará o livramento. Isso é o que está lá na oração do Pai Nosso. Então nós temos 3 momentos desta tentação que Jesus sofreu no deserto após 40 dias de jejum, que são 3 momentos marcantes que nos trazem alguns ensinos. Primeiro, transformar a pedra em pão. Segundo, ele pular, se jogar do pináculo, do alto do templo. E o terceiro, ele prestar adoração a Satanás para receber os reinos deste mundo. Ok? Isso tudo ocorreu na tentação do deserto. Parece coisa simples, mas não é. Olha que interessante. Lá no Jardim do Éden, Eva estava ali junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente começou a tentar, a enganar a Eva, né? E a serpente, ela fez o seguinte: ela mostrou para Eva que aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era um fruto agradável, era desejável aos olhos. Olha que interessante, né? Jesus, ele jejuou 40 dias para vencer o diabo. 40 dias. Estava com muita fome, muita fome. E o diabo falou para ele: transforma essa pedra em pão. Eva já não. Eva, ela comia de todos os frutos das árvores do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela já tinha todo o alimento, ela não tinha nenhuma restrição, ela não tinha nenhuma necessidade, mas a serpente enganou a ela, falando que a pedra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ela comesse, teria gosto de pão. Porque quando Deus bota a restrição no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é como se aquele fruto fosse uma pedra, não tivesse gosto, fosse duro, aquilo tinha que ser rejeitado pelo homem. Quem é um ser humano normal em sua sã consciência que vai comer uma pedra? Não faz sentido. Então, quando Deus põe a proibição sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele transforma aquele fruto em pedra. Então, eles não podiam comer. Aí a serpente fala: não, ó, esse fruto é agradável, é desejável, não tem nada a ver. Então Eva deixa de ver a pedra, a restrição que Deus põe, e começa a ver o pão. E o que ela faz com o pão? Ela come. E olha que interessante ainda nesta tentação ali de Gênesis 3. Nós vimos que a serpente levou Jesus até o alto do pináculo, do templo, né? Na mais alta posição dentro do templo, da casa de Deus. E provou a Jesus ali. Nós vemos que a serpente também fez essa tentação de poder religioso com Eva, porque ela falou assim, ó: se você comer, né, deste pão, né, desta pedra, dessa proibição, que é um pão que é gostoso, que não vai te fazer mal nenhum, se você comer, seus olhos serão abertos. Vocês terão o mesmo poder que Deus tem, terão o mesmo conhecimento que Deus tem. Então, ó, ela faz Eva através da comida, né, através de colocar para dentro o alimento através da boca. Faz ela desejar o poder religioso, o poder divino, o poder de Deus. Ó, pode comer, que quando comer, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, você vai ter o mesmo poder de Deus. E o último ponto da tentação de Jesus é Satanás oferecendo o reino deste mundo. E olha agora a inversão de valor. Então você, lá com Eva, você come do fruto para ter o poder de Deus, né? Para ser semelhante a Deus, para ter o conhecimento que Deus tem.
Só que em Gênesis 1, 26, ali, quando Deus cria o homem, 27, 28, Deus dá poder, dá autoridade para o homem reinar sobre o mundo. Olha que interessante. Deus dá autoridade ao homem para reinar sobre o mundo. Porém, quando ele come o pão ali, o fruto proibido, por desejar esse poder religioso, o homem perde a autoridade, o poder que ele tinha sobre a criação, sobre governar o mundo. E esse poder é passado a Satanás. Por isso que Satanás o oferece a Jesus Cristo na tentação do deserto. Então, ó, a pedra, o fruto proibido, ela comeu como sendo um fruto desejável, agradável à vista, desejável ao paladar. A pedra, o proibido, ela comeu como pão, como algo gostoso. Satanás disse que se ela comesse, os seus olhos seriam abertos e ela teria o poder religioso, né? O poder divino, ser semelhante a Deus, ver o que Deus viu, o conhecimento que Deus tinha. Satanás enganou a Eva. Consequentemente, o homem perdeu o domínio, o governo sobre o reino deste mundo físico, onde nós vivemos. E lá em João 12:31, né, a Bíblia nos ensina que esse mundo já está sepultado, está sob o poder de Satanás. Ok? Então nós vemos isso bem claro lá em Gênesis 3. A tentação que foi ali com Eva, que ela sucumbiu, que ela falhou, que ela foi enganada, e depois que Adão completou, né, confirmou todo este engano, falhando, desobedecendo a Deus, nós vemos que isso volta a acontecer, né, bem lá na frente, quando Jesus começa o seu ministério. Adão e Eva comiam de todas as árvores. Jesus, quando foi para ser tentado, ele jejuou. Ele abriu mão, ok? Eles tinham os seus olhos espirituais abertos, Adão e Eva, porque eles tinham comunhão com Deus. Deus vinha na viração do dia para se relacionar com eles. Eles viam ali a divindade, se relacionavam, né? Foi-se tirado isso deles. Ou seja, eles tinham aquele acesso direto ao Pai. Tinha aquela natureza que foi feita sem pecado, né? O ser humano, vamos assim dizer, feitos perfeitos diante de Deus, sem pecado. Porém, Jesus, ele abre mão do alimento, ele jejua, ele abre mão da sua divindade, tá? Ele abre mão da sua natureza divina para poder vencer o inimigo, para poder vencer o diabo, ok? Então, só fazendo um relacionamento com o que aconteceu em Gênesis 3, volta a acontecer aqui em Mateus 4. Porém, agora o cenário é diferente e Jesus nos mostra como vencer onde Adão e Eva falharam. Então eu começo o meu processo da vitória com oração e jejum. Eu confirmo e completo a minha vitória com a palavra de Deus vencendo o inimigo. Então a oração e jejum me capacita para a guerra. E a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus me dá a vitória contra o inimigo no momento de prova, luta e tentação. Então olha que interessante, né? Agora voltando para Jesus. A primeira tentação registrada em Mateus é que ele fizesse a pedra se transformar em pão. E isso nos leva a entender que Satanás estava atacando as necessidades básicas de Jesus, mostrando que ele nos ataca em relação às nossas necessidades básicas. A necessidade básica, tanto o pobre como o rico, está sujeito a ela. Todo ser humano está sujeito à necessidade básica, né? Existe uma grande parte da população já mais pobre, sem recursos, que muitas vezes não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, onde Satanás entra com a tentação, às vezes oferecendo coisas fáceis, sem a necessidade de trabalho, de suor, ganhos fáceis, né? Até mesmo pessoas que já estão estabilizadas financeiramente recebem propostas para ter ganhos maiores, né? Só que de formas ilícitas. Então, Satanás ele continua nos nossos dias atuando sobre as necessidades básicas. E interessante, o povo quando saiu do deserto, Deus o provou no deserto e eles falharam, porque
Deus deixou eles um tempo sem pão, sem água. Esse jejum que Jesus fez, o povo ali foi praticamente obrigado a fazer. Só que o povo murmurou e pediu pão, pediu comida. Falou que queria voltar para os melões do Egito, voltar lá para os peixes do Egito, né? Então eles foram provados nas necessidades básicas e falharam. Jesus não, Jesus já venceu. Aí eu botei aqui o texto de Mateus 6,30, ali em diante, que diz assim, que comida, bebida e vestimenta não vão faltar para os servos de Deus. E ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas são essas? Comida, bebida e vestimenta vos serão acrescentadas. Então, Jesus, depois de passar por esta prova da necessidade básica, né, de transformar pedra em pão, depois de ele negar satisfazer a sua própria vontade, usando da sua autoridade divina, do poder de Deus sobre a sua vida, depois que ele passou por isso, ele ensina, ó, isso foi em Mateus 4, lá em Mateus 6,30 ele ensina: não se preocupeis com o que é a vez de comer, nem de beber, nem de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, pão, água, bebida, comida e vestimento, vos serão acrescentados. Então foi necessário que Jesus vivesse este momento, vencesse essa tentação com a palavra, para nos deixar um ensino. Porque o verdadeiro pregador, ele prega aquilo que ele vive. Então foi necessário Jesus viver, vencer essa tentação, para ele nos ensinar, nos dar certeza, garantia e tranquilidade. Não se preocupei com o que haver de comer, nem de beber, nem de vestir. Porque ele venceu essa tentação e ele nos ajuda, nos dá poder e autoridade para vencer também. E olha que interessante, o diabo queria que ele transformasse a pedra em pão, fazendo uso do poder de Deus para atender a sua necessidade própria. E Jesus falou: não vou satisfazer as minhas necessidades com o poder de Deus. Não vou usar o poder de Deus para satisfazer as minhas necessidades, mas eu uso o poder de Deus para satisfazer as necessidades do reino de Deus. Aí um pouquinho lá na frente nós vemos Jesus multiplicando os pães, porque havia um propósito, né? E o propósito do reino não é eu satisfazer a minha necessidade, mas o propósito do reino é eu amar o meu irmão, eu buscar satisfazer as necessidades do meu irmão. O propósito do reino é eu dar, melhor é dar do que receber. Então, quando eu uso o poder de Deus para o propósito do reino, aí eu não transformo uma pedra em pão, mas eu transformo 5 pães em alimento para quase 20 mil pessoas. Porque não é para atender a minha necessidade, mas é para atender ao propósito do reino. Então nós vamos receber milagres de Deus conforme o propósito. É para atender ao reino de Deus, é para servir melhor, é para alcançar almas, é o propósito do crescimento e expansão do reino. Se for, eu recebo o poder de Deus para fazer. Então eu não posso visar as minhas necessidades básicas. Quando eu procurar visar as necessidades básicas do meu próximo, amar o próximo, aí sim eu vou ter poder para realizar o propósito, a vontade de Deus. E Jesus nos mostra isso. Aí ele é levado para um segundo momento da tentação, onde o diabo leva até o alto do pináculo, até o alto do templo. E olha que interessante. O templo era também conhecido como a casa de Deus. Ou seja, aquele templo era a casa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi tentado na sua própria casa, mostrando que nós também somos tentados dentro das nossas casas e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O diabo nos tenta na rua, no deserto, quando estamos sozinhos, nos tenta dentro da nossa casa, dentro da igreja. Nós temos que tomar muito cuidado. Ele ofereceu para Jesus poder religioso, porque o alto do templo ali, o pináculo, mostrava uma posição de superioridade religiosa, ok? Hoje nós vemos aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, é eu usar o poder religioso em favor de satisfazer as minhas necessidades.
muitas vezes não só a necessidade básica como nós vemos aqui, mas as minhas vaidades. Então, é aquele negócio, né? Você dá para poder receber, é uma troca. Deus é obrigado a te abençoar porque você deu alguma coisa para Ele. Se eu estiver em pecado, eu recebo juízo de enfermidade, várias coisas. Então, Satanás oferecendo para Jesus o poder religioso, o poder de poder manipular as coisas de Deus, a autoridade para usar as coisas de Deus em detrimento das suas necessidades, em detrimento da sua própria riqueza e da sua própria prosperidade. Olha que coisa interessante, né? Aqui no pináculo é usado o texto lá de Salmo 91 que nós já lemos. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ou seja, ele queria que Jesus se suicidasse, pulasse lá de cima e testasse para ver se Deus ia ser com ele e livrasse ele. Só que olha que interessante. Satanás, quando usa esse texto de Salmo 91, 11 e 12, ele está citando a escritura fora do contexto. Olha que interessante. Ele está usando um versículo fora do contexto. E nós vemos muitas heresias, né? Muitas falsas religiões, muitas coisas erradas porque as pessoas analisam textos fora do contexto. Usam versículos isolados para querer fazer teologia, doutrinas e assim sucessivamente, certo? Então, ó, segundo o contexto real onde se aplica esse Salmo 91, 11 e 12, esse salmo promete a proteção de Deus para aqueles que, embora permanecendo na vontade do Senhor, se Jesus pula dali, ele está colocando a sua própria vida em risco, ele está se suicidando, ele sai da vontade de Deus, porque Deus é vida, não é morte, né? Só que o salmo fala para aqueles que permanecem na vontade do Senhor, servindo a Ele, e se encontrarem em perigo, aí Deus envia os seus anjos. Se Jesus saltasse dali, ele não estava sendo colocado em perigo, ele mesmo estava se pondo em perigo, né, e buscando tirar a própria vida para testar a Deus. Então, Satanás usou fora do contexto e nós temos que ter conhecimento bíblico para não sermos enganados por essas heresias. Outro fato interessante, isso aqui, ó, lembra Adão e Eva? Agora nós voltamos lá para Jó, ó. Ele faz, né, um dos amigos de Jó, começou a acusar Jó falando o seguinte: Jó, sabe por que você está sofrendo? Sabe por que você perdeu a família? Perdeu suas riquezas? Perdeu sua saúde? Que você está em pecado, Jó. Então ele está usando aqui, né, o poder religioso para acusar Jó. Em vez de usar aqui, né, o poder divino, o poder de Deus para libertar, para curar, para dar vida, ele está usando para acusar. Então Satanás, ele é o acusador, o nosso adversário, ele é o acusador, é ele que nos acusa diante de Deus. Então o que ele quer com isso aqui? Ele quer que nós usemos a palavra de Deus para acusar o nosso próximo, ao invés de demonstrarmos amor, misericórdia e compaixão. Tá? E Jesus venceu. Jesus venceu, porque ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E esse texto, né, de Deuteronômio 6,16, não tentará o Senhor teu Deus, se refere a quando Moisés estava com o povo já sedento, lá em Êxodo 17, de 1 a 7, o povo pedindo água. Olha que interessante, né? O povo primeiro pede comida para Moisés, depois o povo pede água. Aí Deus manda água e manda comida, mas também manda o juízo, porque o povo estava murmurando e desobedecendo. Então, nós vemos aqui que Jesus vence a tentação da comida, da bebida, de alimentar o corpo. Agora ele é oferecido o poder religioso. E Jesus também vence essa tentação do poder religioso. Agora, na última tentação, Satanás vai vencer ele contra a sua própria paciência. Olha que interessante. As profecias que existiam no Antigo Testamento é que o Messias viria e iria reinar sobre essa terra. Ia trazer a libertação e exaltar o povo de Deus. Então o que ele faz? Ele leva agora Jesus até um alto monte e lhe oferece os reinos deste mundo. Ou seja, o que ele está falando? Para que esperar para reinar?
Para que ter que ir para a cruz, sofrer, morrer? Eu posso te dar os reinos, porque o reino foi me dado. Então eu já te dou os reinos desse mundo e você já pode reinar agora. Então isso nos mostra que nós somos tentados a não esperar o tempo do Senhor para as nossas vidas, para o nosso chamado. E Jesus ele falou, não, eu vou esperar o meu tempo. Eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. Diante de Pilatos ele falou, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque ele venceu a tentação ali no deserto. Então Jesus tinha autoridade para falar, o meu reino não é desse mundo. A segunda vinda de Cristo, no período ali do final da grande tribulação, e o seu reino na terra, um milênio. Então Satanás quis antecipar isso, e Jesus falou, não, vou fazer no tempo de Deus. E olha que interessante, ele fala assim, se prostrados me adorar. Então Satanás queria que Jesus quebrasse o primeiro mandamento da lei. Porque não terás outros deuses diante de ti, não farás imagem de escultura e não se prostrará diante de nenhuma imagem, de nenhum outro Deus. Então ele falou assim, se você se prostrar, eu te dou os reinos desse mundo, você já pode começar a reinar agora, sem precisar sofrer. Aí Jesus nos mostrou algo que é maravilhoso. Satanás falou assim, ó, se prostrados me adorarem. Então Satanás queria que um homem estivesse de joelho adorando a ele. Porém, Jesus nos mostra que o homem de joelho, adorando a Deus, tem muito mais poder, muito mais riqueza, tem muito mais honra e glória do que Satanás e esse mundo pode nos oferecer. Então, um homem de joelho é muito mais valioso do que qualquer coisa nesta vida que nós conhecemos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.